Então, galerinha, nós começamos a estudar, né, nesse segundo semestre, a trigonometria, né? Vimos o ciclo trigonométrico, vimos o que são arcos e ângulos e quais são as medidas utilizadas para arcos e ângulos. E vimos como localizar um determinado arco ou um determinado ângulo no ciclo trigonométrico, né? Ciclo trigonométrico que é nada mais do que uma circunferência orientada com os eixos, né? Eixos das abscissas e das ordenadas, e cada ponto da circunferência representa um determinado arco, né? E aí hoje nós vamos ver como encontrar, como é calculado não, na verdade é mais que tabelado, o seno, o cosseno e a tangente, mas a tangente não vai ser hoje, de ângulos que estão no ciclo trigonométrico, né? Porque nós já temos uma ideia de ângulos que estão dentro do triângulo retângulo, ângulos menores que 90 graus, a gente já sabe o seno, cosseno, lá quando a gente estudou as razões trigonométricas no triângulo retângulo, lá no fundamental, nono ano, depois um pouquinho no primeiro ano, no segundo. No início desse ano nós já vimos também uma revisãozinha, seno e cosseno de alguns ângulos, né? Agora nós vamos ver exatamente todos os ângulos que estão dentro do ciclo trigonométrico. Só relembrando aqui o que a gente viu nas últimas aulas, a definiçãozinha dentro do ciclo trigonométrico. Ó. Para cada número real t, fica associado um ponto P, chamado de imagem de T na circunferência trigonométrica, e que representa também a extremidade do arco trigonométrico AP, cuja medida é T radianos. Eita, professor, não entendi nada do que o senhor acabou de ler aí. Vamos lá. Ó, ele me diz o seguinte, que para cada número real T fica associado um ponto P, ou seja, significa o seguinte, ó, eu tenho aqui a minha circunferência trigonométrica, ou ciclo trigonométrico, tá aqui. Nós sabemos que o início dele é sempre aqui no ponto A, né? E o sentido o sentido positivo é o sentido anti-horário, certo? Então, todo ponto que está sobre a circunferência trigonométrica, ó, eu tenho aqui um ponto P, né? O ponto P, ele é a imagem de T. Quem é esse T? Um número real que está associado a esse ponto P, que significa o quê? A medida do arco. Então, a medida no arco, esse T aqui, ó, é a medida do arco, né? O número real. Por exemplo, nós sabemos que bem aqui assim, eu vou ter o arco de quantos graus? Aproximadamente 30 graus, né? Sua medida em radianos é o quê? Sua medida em radianos é π sobre 6, ou seja, significa o seguinte, que esse ponto aqui, ele é a imagem do número π sobre 6, certo? Esse ponto é a imagem do número π sobre 6. Esse ponto P é a imagem do número que está aqui. Que número? A sua medida em radianos. Porque a medida em radianos vai gerar um número, né? Eu uso π sobre 6 por quê? Porque π é um número irracional. π é aproximadamente 3,14 aproximadamente, dividido por 6. Aí vai dar um valor aqui, ó. Óbvio que abaixo acima um pouco de 0,5, né? Porque 3 por 6 é 0,5. Então, um pouquinho acima de 0,5. Então, esse é o número real que representa esse ponto aqui, ó, ou seja, a sua medida em radianos. Então, esse ponto é a imagem desse número. De qual número? π sobre 6. Certo? Então, cada ponto é a imagem do seu valor em radianos. Em que esse ponto aqui, ele representa que arco, esse ponto P? Ele representa esse arco aqui, ó. Esse arco AP, né, ó. Se eu traçar um raio aqui, ó, eu traçar esse raio, significa que esse ponto P, ele representa esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo. Ok, galerinha? Então, todo ponto sobre o ciclo trigonométrico representa um determinado arco, um determinado ângulo. Sua medida angular é esse ângulo aqui, né? E a medida em radianos do arco, a medida correspondente a esse ângulo, em radianos, que a gente já aprendeu como transformar de radianos para grau e vice-versa. Mas observe uma coisa, galera. Eu tenho aqui, ó,
um plano, uma espécie de plano cartesiano, né? Eixos ordenados, ó. O eixo X e o eixo Y, correto? Um detalhe interessante. Aqui na origem nós temos o ponto em que o X é 0 e o Y é 0, né? O ponto 0 e 0. Bom, se esse ponto P aqui, ó, eu estou dizendo que ele é um ponto. Se ele é um ponto, quer dizer que ele tem as suas coordenadas. Aqui eu tenho o ponto A, que é a origem do plano, do ciclo trigonométrico. Ele tem suas coordenadas. Quais são as coordenadas bem aqui do ponto A? Vamos lá comigo. Quais são as coordenadas do ponto A? As coordenadas. Quanto é o seu X e quanto é o seu Y? Sua abscissa e sua ordenada. Quem consegue me dizer aí? Nós até vimos isso. O X é 1 e o Y é 0. Oxe, como é que a gente sabe que o X é 1? Porque o raio dessa circunferência, o raio do ciclo trigonométrico é sempre quanto? 1. Significa que, ó, se o raio é 1, daqui para cá eu tenho 1. Então aqui o X vai ser 1. E o Y é 0 porque ele está em cima do eixo X. Nesse outro ponto bem aqui, ó, o ponto que representa o ângulo de 90 graus, né? Ou π sobre 2. Quais são as coordenadas dele? O X é quanto? Nesse caso, o X é 0 e o Y é 1, ó, porque nesse caso quem é 1 é o Y. E o X, 0. Esse outro ponto aqui, ó, quais são as coordenadas dele? Quanto? O X. Isso, menos 1 e o Y é 0. Porque, ó, o raio é 1. Eu sei que a distância daqui para cá é 1. Só que, ó, aqui é o centro 0. Ou seja, para esse lado aqui, o X é o quê? Negativo. Então, se a distância daqui para cá é 1, na verdade aqui o valor do X é menos 1. E o Y para baixo aqui é o quê? Ó? Nesse ponto aqui o Y é menos 1. Então aqui esse ponto, o X é 0 e o Y é menos 1. Então eu tenho também dentro do ciclo trigonométrico não apenas as medidas em graus ou radianos. Eu tenho também os pontos, né? Os pontos que representam esses arcos. E esses pontos eles vão ter coordenadas, né? Ó, eu tenho aqui o ponto P. O ponto P, ele vai ter uma abscissa, que é o X. Não é isso? Ó, o ponto P, qual é a abscissa dele? A abscissa dele está aqui, ó. O seu X. O X do ponto P. E a sua ordenada? Tá aqui, ó. Aqui vai ser a ordenada Y desse ponto P. Correto, galera? Qualquer ponto que esteja no ciclo, né? Ó. Se eu tiver um outro ponto bem aqui, ó. Onde é que vai estar o X dele? O X dele e o Y dele? Aqui. Certo? Agora, é óbvio que o X desse ponto P aí, ele obviamente vai ser menor que 1 e o Y também vai ser menor que 1. Por quê? Ó? O raio da circunferência é 1, então bem aqui, ó, o X é 1. Logo o X do P está bem aqui, ó. Então aqui vai ser um número menor que 1. E o Y também. Então, obviamente, o X e o Y eles só variam entre 0 e 1 aqui, né? Ó. Se eu tiver um outro ponto bem aqui, botar ponto Q. O X desse ponto Q, ó, vou botar aqui, X do ponto Q, é maior ou menor do que o X do ponto Q, do ponto P? É maior ou menor que o X do ponto P aqui, galera? Maior, ó, tá mais para a direita aqui, ó. Maior o X do ponto Q. Maior do que o X do ponto P. Agora, o Y dele, ó. O Y dele tá aqui. O Y do ponto Q é maior ou menor que o Y do ponto P? Menor. Então, observe que quanto maior for o arco aqui, ó, quanto maior for o arco, o Y é maior, né? Ó, se eu pegar um arco aqui menor, o Y dele vai ser menor. Se eu pegar um arco maior, o Y dele vai ser maior. Agora, o X dele, o que acontece com o X? Quanto maior for o arco, menor vai ser o X. Olha aqui, ó, se eu pegar um arco aqui, o X dele está aqui, ó, um valor. Se eu pego um arco maior aqui, ó, o X já vai ser menor. Por quê? Observe que à medida que eu vou levando esse ponto para cima, o X dele vem o quê? Ó?
diminuindo, se aproximando do zero. Ok? Bom, para que vai servir isso? Lá na frente a gente vai ver. Por quê? Ó? As coordenadas de um ponto representam muito para a gente. Nós sabemos que todo ponto que está no ciclo trigonométrico tem sua abscissa, que é x, e a sua ordenada, que é y. Todo ponto. Ó. Se eu tiver um ponto no segundo quadrante, ele vai ter aqui o seu x e vai ter aqui o seu y. E as coordenadas desses pontos nada mais são do que os valores de seno e cosseno dos ângulos correspondentes a esses pontos. Olha aqui, ó. A abscissa x de um ponto é o cosseno do ângulo que ele representa. A ordenada, o y de um ponto, é o seno do ângulo que ele representa. Certinho, galera? Por exemplo, aqui, ó, no ponto P, ele tem o seu x. Então, esse x aqui ele vai ser o seno do ângulo que esse ponto P representa. Ou, seno não, desculpa. O cosseno. É o x aqui, ó. O x é o cosseno. E o y dele aqui, ó, desse ponto, vai ser nada mais do que o valor do seno desse ângulo. Beleza? Então, vamos já fazer exemplo. Se eu tiver por exemplo, aquele ângulo o ângulo de 45 graus. 45 graus. O seu cosseno vai ser o quê? O valor de x aqui dele, que está aqui. E o seu seno vai ser o quê? O valor de y dele. Então, nada mais é do que isso, galera. A abscissa é o cosseno de um ângulo e a ordenada é o seno desse ângulo. Só isso. Aí, obviamente, galera, observem aqui, ó. O limite aqui vai ser quanto? O limite aqui do cosseno, ó. O cosseno é esse valor do x. Ele vai até quanto? Até 1. Então, obviamente, o cosseno, ele sempre vai ser menor ou igual a 1. Só que o limite na direita. E o limite para a esquerda aqui é quanto? Do cosseno? Menos 1, ó. O x só pode vir de menos 1 até 1. Então, o cosseno, ele varia de menos 1 a 1. A mesma coisa com o seno, ó. Para cima o limite é 1 e para baixo o limite é menos 1. Então, os valores de seno e cosseno, eles variam de menos 1 a 1. Eles só estão entre menos 1 e 1. Ou seja, 0, alguma coisa, menos 0, alguma coisa. Só isso. Sempre vai ser esse valor. Então, como é dentro do ciclo trigonométrico, os valores de seno e cosseno são tabelados, galera. São tabelados. Né? É importante só a gente saber que o cosseno representa a abscissa do ponto associado ao ângulo e o seno é a ordenada. Mas esses valores são sempre tabelados. Certo? E aí, para os ângulos, vamos ver agora os valores do seno e cosseno para ângulos que são chamados ângulos notáveis. Quem são os ângulos notáveis? Quem lembra aí? Eu falei sobre eles já. Os ângulos notáveis. 30, 45, 60. Aí, antes deles, eu vou falar sobre os extremos aqui, ó. Os extremos dos quadrantes, né? Ó. Aquele ponto A, que é o início. Aí, o extremo do primeiro quadrante aqui, que divide o primeiro e o segundo quadrante. É quantos graus aqui? 90 graus. Que é π sobre 2 radianos. Aí, esse outro ponto aqui, que é o outro extremo aqui, ó. O ângulo de 180 graus, que a medida em radianos é π. E esse outro ângulo aqui, que é 270 graus, que a sua medida em radianos é 3π sobre 2. E aqui no ponto A é o ângulo de 0 graus, ou 0 radianos, ou 360 graus, que é 2π radianos. Por que eu vou falar sobre eles? Porque eles são bem simples de se fazer, né? Ó. O ângulo de 0 graus, galera. O ângulo de 0 graus ou 0 radianos. Quanto é o seno de 0 graus? Lembrando que, quando eu falo nas razões seno e cosseno, não existe isso aqui, ó. Só seno. Seno. Quando se fala seno, tem seno de alguma coisa, cosseno de alguma coisa. É o seno de um ângulo, cosseno de um ângulo. Então, quando eu falo seno, eu tenho que dizer seno de quem? De 0 graus.
Qual é o seno de 0 graus? Quem consegue me dizer qual é o seno de 0 graus? Por que 0? Exatamente. Lembre aqui, ó, o seno e o cosseno de um ângulo nada mais são do que os seus valores de suas coordenadas. O x é o cosseno, o y é o seno. Então, seno de 0 graus. Esse ponto aqui, ó, quais são as coordenadas desse ponto? Vamos colocar as coordenadas dele aqui, ó. O x dele é 1 e o y dele é 0. Então, quer dizer que o seno de 0 graus é 0 e o cosseno de 0 graus é quanto? 1, que é o x desse ponto. Só isso. 0 graus. Ou, quem é esse mesmo ponto aqui? 360 graus. 360 graus está no mesmo ponto. Significa que o seu seno também é 0 e o seu cosseno também é 1. Ok, galera? Então, o seno de 0 graus é 0. O seno de 360 graus também é 0. O cosseno de 0 graus é 0, então o cosseno de 360 graus também é 0. Que é o mesmo que 2π, ou seja, o seno de 2π é 0 e o cosseno de 2π é 1, porque é a medida de 360 em radianos, ok? Oh, é mesmo, ó. Obrigado. Olha, assim que é bom, que a gente vê que está prestando atenção. Gostei. Vamos lá. 90 graus. 90 graus ou π sobre 2 radianos. Como é que fica então? Qual é o seno de 90 graus? Vamos lá, vamos ver as coordenadas desse ponto aqui, ó. Quais são as coordenadas desse ponto aí? O x dele é 0 e o y dele é 1. É o ponto 0 em 1, ó. O x dele está aqui, ó, no meio, que é 0, e o y dele aqui, que é 1. Então, se o y dele é 1, quer dizer que o seno dele é 1. Seno de 90 graus é 1. E o cosseno de 90 graus é igual a quanto? 0, porque é a sua abscissa, que é o x. Eu posso colocar em radianos também, né? Ó, seno de π sobre 2 igual a 1. Cosseno de π sobre 2 igual a 0. Próximo, 270 graus ou 3π sobre 2. Vou colocar bem aqui que é para... Ah, não, 180, perdão. 180 graus ou π radianos. Qual é o seno de 180 graus? Quem consegue me dizer aí? Na bucha. Exatamente. E o cosseno? Menos 1. Observem aqui, ó. Esse ponto é o ponto em que suas coordenadas são quem? O x dele é quanto? Ó, o x está aqui, ó. Menos 1. É o raio para o lado de cá. O raio é 1, então significa que é menos 1 lado esquerdo. E o y dele é 0. Que é o mesmo que seno de π igual a 0, ou seno ou cosseno de π, que é igual a menos 1. Observe que eu estou escrevendo a medida em graus e radianos, para a gente lembrar, né? É a mesma coisa. Ó. Π radianos é a mesma coisa que 180 graus, né? Eu estou escrevendo nas duas formas para a gente poder fixar aí na memória. E 270 graus ou 3π sobre 2. Como é que fica? Quanto é o seno de 270 graus, galera? Exatamente. Ó. Quais são as coordenadas desse ponto aqui? O x dele é 0 e o y dele é menos 1. Então, o seno dele, que é o y, é menos 1 e o cosseno dele é 0. É a mesma coisa que seno de 3π sobre 2
e cosseno de 3π sobre 2. Certinho, galera? Entendido essa primeira parte?